Você que utiliza o tradicional reboco aí nas suas paredes internas, cimento, areia, aditivo, hoje eu vou lhe apresentar 6 motivos, isso mesmo, para você substituir aqui, ó, por esse reboco que vai fazer toda a diferença na sua obra. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao seu canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elber Amo e hoje sim eu quero mostrar ao final desse vídeo, depois dessas 6 possibilidades que eu vou lhe apresentar, para você substituir o tradicional reboco aí utilizado, areia, cimento, aditivo, ali nas suas paredes internas. Olha só você, aqui nós utilizamos o reboco de gesso, pessoal. Isso mesmo, reboco de gesso liso como acabamento. E aí você me fala assim, poxa Elber, mas eu substituí o tradicional reboco por um reboco de gesso, é isso mesmo que você está me falando? Isso mesmo, pessoal, eu estou atestando para você aqui que o reboco de gesso, ele apresenta 6 possibilidades, vantagens estas em relação ao tradicional reboco. Por exemplo, aqui nós utilizamos aqui nessa parede o reboco de gesso liso. Inclusive, estou mostrando para você também esta casa que recentemente fora aplicado uma edificação, pessoal, uma edificação de médio a alto padrão, onde está sendo utilizado o reboco contendo o gesso liso. Eu mesmo já faço a utilização desse tipo de acabamento há muitos anos nas minhas paredes internas. Eu vou apresentar, por exemplo, a primeira delas, a primeira vantagem aqui para você entender. Custo-benefício. Quando você utiliza ali o reboco tradicional, você precisa ter cimento, areia, aditivo e a mão de obra para realizar esse reboco. Quanto custa esses materiais mais a mão de obra ali do pedreiro para rebocar? E aí você pega, faz um comparativo com o custo do gesso, do material gesso, mais a mão de obra ali do gesseiro para aplicar. Se você fizer esse comparativo, você vai perceber que o reboco de gesso ele pode chegar à metade do valor quando você comparar material e mão de obra do reboco com material e mão de obra do gesso. Segundo, quando você utiliza o reboco tradicional, por mais que o reboco ali ele fique com aquele acabamento perfeito ali, que o pedreiro passou o feltro, ok. Só que quando você realizar uma pintura direto nesse reboco, o que vai acontecer? Quando acender, por exemplo, as luzes, vai aparecer aquelas imperfeições. Então, quase que obrigatoriamente você precisa aplicar ainda uma massa corrida sobre esse reboco. E nós estamos falando aqui de 2 demãos de massa corrida. Então, observa só. Além do reboco, você tem que entrar com a massa corrida ainda de acabamento. Sendo que, ó, o gesso aqui, pessoal, o gesso está pronto. Dependendo da qualidade do seu gesseiro, da qualificação ali da sua mão de obra, pessoal, você aplica ali, por exemplo, uma base preparadora e pode já entrar com a tinta de acabamento. Faz esse comparativo. Reboco, mais massa corrida e aqui, ó, o gesso pronto. Terceiro, umidade ascendente. Muitos falam assim, eu jamais vou utilizar o gesso nas minhas paredes, porque ali no pavimento térreo, qualquer probleminha com água, umidade, vai acender no gesso. Ok, isso é verdade. Agora eu te falo, quando você tem uma má impermeabilização, uma deficiência de impermeabilização, você tendo reboco, seu reboco, massa corrida, enfim, tinta de acabamento, ele está isento de umidade? O reboco tradicional ali, ele segura a umidade? Claro que não. Isso é mito, pessoal. Então, se tiver falha de impermeabilização, vai acender com o reboco e vai acender com o gesso.
Então, o gesso não vai acelerar mais ou menos, e sim, se tiver falha de umidade, vai sim ter, do mesmo jeito que você tem no reboco tradicional. Só que hoje, pessoal, nós temos aqui, você pode ali utilizar, ali, por exemplo, 40, 50 centímetros na parte de baixo, o SOS gesso da Dry Leves. Né? Você utiliza ali na composição da parte de baixo e você tem um gesso hidrofugado, porque na sua parede não há necessidade de você aplicar o SOS em tudo. Aplique só ali na parte de baixo, onde você está acostumado a lavar, por exemplo, onde você pode ter uma falha de impermeabilização. Tendo ali o SOS gesso na parte de baixo, 40, 50, 60 centímetros, não terá umidade. Então, pessoal, mito, hein? Falar que gesso acelera o processo de umidade, mentira. Tanto o reboco quanto o gesso, os dois desempenham a umidade ascendente se não tiver sido impermeabilizada a sua parede. Quarta justificativa. Ah, mas o gesso trinca mais em relação a reboco. Mito. Pessoal, isso também é mito. Tanto o reboco tradicional quanto o gesso são materiais rígidos, não são materiais com características de serem flexíveis. Então, se você fez um reboco aqui, por exemplo, e teve ali uma retração, o reboco tradicional com areia, cimento, aditivo, também vai trincar. O mesmo se o gesso tiver uma solicitação aqui, também vai trincar. E o gesso ainda tem uma vantagem, pessoal. Ele não tem aquele problema das microfissuras, né, naqueles pés de galinha que, dependendo do seu traço, pode acontecer. Então, pessoal, trincas e fissuras vai ocorrer tanto no reboco quanto no gesso, porque justamente são materiais rígidos que não são materiais com características flexíveis. Número 5. O tempo de execução. Faça um comparativo. Quando você opta pelo reboco, você precisa ali preparar areia, cimento, aí o pedreiro tem que aplicar ali sobre o chapisco, chapar a massa, desempenar. Todo o tempo ali, fica praticamente o dia todo ali fazendo o preparo, sem falar que dependendo ainda, você precisa ter o tempo de cura, dependendo do tipo de tinta que você vai utilizar. Olha só o tempo que você já perdeu com o reboco. No caso do gesso, veja como é simples. Ele tem ali seu compartimento com água, despeja aquele gesso, aquele material ali que ele faz a mistura, deixa descansar e durante 20 minutos ele pode aplicar, ou seja, ele já fez a aplicação aqui, faz o posterior alisamento e pronto. Pessoal, dali uma hora e meia no máximo está pronto. Praticamente dali a 3 dias você já pode entrar, por exemplo, com uma tinta de acabamento. Então, veja o tempo de execução quando você compara com o reboco e quando você compara com o gesso liso. Número 6. Quando você tem ali o gesso como acabamento das suas paredes, no seu reboco interno, você tem um ambiente mais ameno em relação ao calor. O gesso ele funciona como um ar-condicionado natural. Ele ajuda ali, pessoal, a esse calor que vem de fora para dentro em relação às paredes, ajuda a climatizar um pouco mais o ambiente e deixá-lo menos quente quando você tem ali o reboco, areia, cimento como acabamento. Então, o gesso, além de tudo, ele ajuda ainda, ele funciona como ar-condicionado natural, ajudando a climatizar os seus ambientes internos. Eu já venho utilizando aqui como acabamento o reboco de gesso há muitos anos. Eu praticamente não utilizo reboco nas minhas paredes internas, e sim somente o reboco de gesso liso, hein, pessoal? Pode fazer, pode confiar que realmente não tem o problema seguindo todos esses procedimentos que eu narrei aqui para você, essas 6 possibilidades que são muito mais vantajosas em relação ao reboco tradicional, hein? Canal Engenharia na Prática, que você aprende.